Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que foi destaque hoje no Maranhão. Idosa morre afogada após veículo em que estava cair no rio Muni, em Presidente Vargas. Embarcação com 22 passageiros fica à deriva por quase 3 horas na Baía de São Marcos. Polícia investiga bilhete encontrado com homem assassinado na zona rural de São Luís. Deputados aprovam um projeto que garante reajuste salarial para professores da rede estadual. E ainda, bonecas artesanais ajudam a manter a instituição que cuida de pacientes soropositivos. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Um catamarã que estava indo para Alcântara ficou à deriva após o motor parar de funcionar. Um vídeo gravado por passageiros mostra a agonia das pessoas aguardando o resgate da Capitania dos Portos. O último caso envolvendo uma embarcação aconteceu a menos de 48 horas da colisão lateral entre dois ferryboats, quando um chegava e outro partia de São Luís. O catamarã Lua Nova, de acordo com as primeiras informações, teria ficado à deriva por cerca de 3 horas, quando realizava o trajeto com destino a Alcântara. Nesta quinta-feira, o capitão dos Portos do Maranhão esclareceu o que de fato aconteceu com a embarcação, que contava entre os passageiros com turistas. O que nos coube foi fazer o acompanhamento da embarcação, porque o patrão da embarcação alegou que ele estava utilizando a outra propulsão, que é a vela. Um pouco mais lento, porque ontem, na hora do ocorrido ali da não utilização do motor, o vento estava fraco e estava demorando de chegarem do outro lado em Alcântara. Na manhã do último dia 4, vários vídeos começaram a circular nas redes sociais. Passageiros de 2 ferryboats registraram o momento exato em que uma das embarcações bate na outra. Nas imagens é possível perceber que um dos ferries navegava em velocidade maior. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com base em denúncias feitas pelos próprios usuários, em dezembro do ano passado, as 2 promotorias especializadas na defesa do consumidor realizaram inspeções em pelo menos 2 ferryboats. Os trabalhos resultaram em uma das embarcações retida para a navegação. De acordo com o Ministério Público, o principal problema identificado foi a má conservação dos ferries. Elas relatam a questão da higiene, da conservação do ferry. Questões de segurança também? Também questões de segurança. A Capitania dos Portos do Maranhão está apurando o que de fato causou a colisão entre as 2 embarcações. Nos próximos dias, a movimentação de passageiros deverá aumentar consideravelmente por conta da temporada carnavalesca, época em que muitos foliões descem para os municípios da Baixada Maranhense. Para esse período, a capitania pretende intensificar as fiscalizações nas embarcações que transportam passageiros. É a parte dos coletes disponíveis, é a parte da qualificação da tripulação, se estão com todos os tripulantes a bordo, é a parte de pintura, de costado, tudo que é atinente à salvaguarda da vida humana no mar e da segurança da navegação. O Ministério Público também está em alerta quanto à situação dos ferries e recomenda uma fiscalização mais minuciosa nessas embarcações. A gente tem que manter o sinal de alerta sempre, mas existe uma preocupação muito maior nesse período, em razão da quantidade de pessoas que usam esse serviço de transporte. Olha, atenção para essa notícia. 2 veículos caíram de uma balsa hoje pela manhã no Rio Muni, no município de Presidente Vargas. No acidente, uma idosa identificada como Maria dos Reis Cardoso morreu dentro do carro. Os detalhes com a repórter Elaine Correia. A tragédia foi no final do dia no povoado Salgador. As informações é de que um veículo que também faria a travessia desceu desgovernado, atingiu o carro em que a vítima estava e outras 2 pessoas. Os ocupantes foram resgatados com a ajuda de moradores. Já a idosa, que estava no banco traseiro do carro, ficou presa e não conseguiu sair com vida. De Vargem Grande, Elaine Correia para o Jornal da Difusora. A Capitania dos Portos do Maranhão informou que foi instaurado um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão.
Um protesto causou grande congestionamento hoje na Avenida dos Franceses e no acesso à Avenida dos Africanos. Os manifestantes atearam fogo em pneus para bloquear uma das pistas. O protesto foi motivado pela falta de saneamento básico que terminou com a chegada da Polícia Militar. A CAEMA informou que está em diálogo com a comunidade e a construtora para que os problemas sejam resolvidos de forma definitiva. Em Imperatriz, um homem foi resgatado após fugir de uma unidade prisional. Ele cumpre pena pelo envolvimento no latrocínio de um taxista que aconteceu há 4 anos. Segundo a administração do presídio, Jonas pediu ajuda aos servidores, afirmando que estava se sentindo mal. Ele foi retirado da cela para ser levado a outro espaço no pavilhão. Foi aí que ele correu e pulou o muro ainda algemado. A busca só terminou quando ele foi encontrado dentro de um terreno baldio. Uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por uma moto ontem à noite na Avenida Tancredo Neves, bairro Santa Efigênia, em São Luís. Davi Henrique tentava atravessar a via de bicicleta quando foi atingido pelo veículo. O condutor foi conduzido até uma delegacia para prestar esclarecimentos. Ele fez o teste do bafômetro, mas não foi diagnosticado uso de álcool pelo motorista. Veja, daqui a pouco, a polícia investiga bilhete encontrado com homem assassinado na zona rural de São Luís. E ainda, povos de terreiros do Maranhão se mobilizam para a garantia de direitos humanos. A gente volta já. Olha só, a polícia está à procura dos responsáveis pela morte de um homem que aconteceu na zona rural de São Luís. O corpo da vítima foi encontrado nos trilhos de uma ferrovia com um bilhete contendo ameaças. Até agora, a polícia suspeita que 3 pessoas teriam participado do crime. O trio, inclusive, já teria sido identificado. A gente já chegou a alguns elementos de prova com relação à motivação, com relação à autoria, né? É claro que essa investigação ainda está embrionária, ainda está nos primeiros momentos, só que essas provas vão ser refinadas no sentido de se levar ao judiciário o quanto antes, para, inclusive, pedir a medida cabível, aqui cautelar, com relação a esse caso aqui de homicídio. Isaquiel era morador do bairro da Estiva, zona rural aqui de São Luís. Na tarde da quarta-feira, ele foi levado por integrantes de um grupo criminoso para os trilhos da ferrovia Carajás. E foi lá que, segundo as investigações, ele foi assassinado a tiros e a facadas. O delegado que preside o inquérito está apurando a versão de que um bilhete com ameaças teria sido deixado dentro da boca da vítima. No bolso de Isaquiel também foram encontradas outras anotações. No decorrer das horas, eles conseguiram justamente a identificação da vítima, né, que se trata de Isaquiel de Souza Rocha. Ele tinha 24 anos. Foram feitas pesquisas cartorárias sobre a vida pregressa da vítima. Somente após os laudos do ICRIM e o depoimento de testemunhas é que vai ser possível esclarecer outros detalhes da ação criminosa, como, por exemplo, se Isaquiel tinha algum envolvimento com o mundo do crime e estaria tentando deixar de participar de alguma facção criminosa. A Defensoria Pública da União deve entregar ao governo do estado um documento que solicita a criação de uma política específica de proteção aos povos de religião afro. Segundo o órgão, a medida ela visa diminuir os casos de intolerância contra as pessoas que professam a crença no Maranhão. O protocolo de proteção dos direitos dos membros de religiões de matriz africana foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Nos últimos anos, mais de 10 encontros foram realizados para discutir a elaboração da proposta que trata do combate ao racismo e intolerância religiosa. Nós temos o direito de ter nosso culto livre, né? Porque sem termos que temos que parar os nossos toques de tambor por conta de denúncias, de intolerâncias religiosas, de racismo e de preconceito, como a cidade, o mundo, o estado, está tudo aí repleto, né? As políticas dentro do protocolo estão voltadas para a saúde, educação, segurança e direitos humanos. Para os membros, até aqui, a discussão é considerada um avanço. A discussão já é um processo de avanço, mas o avanço maior será se o governador do estado do Maranhão transformar esse documento em um documento oficial, em um decreto de lei, para que o povo de terreiro tenha um atendimento digno nos serviços públicos do estado.
A proposta elaborada pela Defensoria Pública do Estado será encaminhada ainda hoje para que seja transformada em um decreto governamental. Para a DPE, os direitos dessas pessoas precisam ser respeitados, como em outras religiões. Apresentaremos à Casa Civil do Governo do Estado a minuta do documento para que ele seja transformado num estatuto, repito, um estatuto pioneiro no país, que qualifica o atendimento da população de religião de matriz africana. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o número de denúncias envolvendo intolerância religiosa cresceu consideravelmente entre os anos de 2011 e 2017. O perfil dessas vítimas era em sua maioria de pessoas negras e os crimes quase sempre cometidos por brancos. No Maranhão, mais de 80% da nossa população é de negros. Nosso interesse maior é que se torne um decreto, né? E é isso que queremos, que são garantias de direitos para os povos de matriz africana, os povos de terreiro, em suas especificidades. Lembrando que a Constituição brasileira define o Brasil como um país laico. O artigo 5º diz ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e também às suas liturgias. Veja daqui a pouco, deputados aprovam um projeto que garante reajuste salarial para professores da rede estadual. E ainda, bonecas artesanais ajudam a manter instituição que cuida de pacientes soropositivos. A gente volta já. Nós estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão e o plenário da Assembleia Legislativa aprovou hoje o projeto que garante o reajuste salarial para professores da rede do Estado. De acordo com o líder do governo na Assembleia, os cerca de 30 mil professores da rede estadual de ensino serão beneficiados com um reajuste que pode chegar a 17%. Todos os 45 mil servidores da educação estão sendo beneficiados com esse reajuste. De fato, há algumas referências que o reajuste chega a quase 18% e há algumas referências que chegam em torno de 5,5%. Lembrando que todas as categorias, todas as referências estão recebendo um reajuste acima da inflação. O projeto de lei foi apresentado na abertura dos trabalhos no Legislativo Estadual, pelo governador Flávio Dino, na última segunda-feira. A urgência na votação do projeto foi aprovada nesta quarta, no plenário da Assembleia. E nesta quinta, o reajuste aos professores foi votado com apenas 2 votos contrários, César Pires e Wellington do Curso. O deputado Adriano Sarney, também de oposição, votou a favor do reajuste, com a apresentação de uma emenda que foi rejeitada. O texto base foi aprovado. Qualquer reajuste é bem-vindo e seremos a favor, mas entendemos que o projeto de lei está desigual para determinadas categorias de professores. Então, por isso, apresentamos uma emenda para que a gente possa corrigir essa situação do reajuste e igualar os 17% para todos os professores. Professores ocuparam a galeria da Assembleia e por várias vezes, por conta dos gritos, a sessão teve que ser interrompida pelo presidente da casa. Eu já autorizei liberar o máximo de pessoas possível. Os outros que não puderam estar na galeria, o plenarinho foi aberto para que assistam à sessão. Então, vocês são todos muito bem-vindos. Agora peço que compreendam os limites de segurança da casa. Para deputados que votaram a favor do reajuste, as críticas por parte da categoria não têm fundamento. Nós estamos aprovando aqui um aumento que é importantíssimo para o magistério do Maranhão. Os professores do Maranhão, a maioria está comemorando isso aqui, porque é aumento direto nas suas rendas para vencer a inflação. Esse aumento é importante, nós vamos votar e nós estamos aqui felizes por fazer isso pelos professores do Maranhão. Olha, um pouco de arte e muito amor marcam as atividades da Casa Acolher, que atende soropositivos aqui na capital. Uma boneca virou o símbolo de um trabalho que tem como missão garantir a dignidade dessas pessoas e o acesso a um tratamento de qualidade. Vamos ver? Ajudar é sempre o melhor tratamento. E foi com essa ideia que Paulo criou a boneca Acolher, confeccionadas por pacientes e voluntários da Casa de Apoio Acolher, que recebe pessoas soropositivas que estão em tratamento na capital. A boneca, que já virou chaveiro e ganha várias versões e mensagens,
é a principal fonte de renda da casa, que oferece café, almoço, atendimento social, psicológico, jurídico e nutricional a portadores do vírus HIV. 8 centímetros de pura mensagem. A boneca Acolher leva muito mais do que o saco plástico, o pó de madeira que é usado para fazer o enchimento e as sobras de tecido que dão cor e vida às bonecas. Elas carregam uma mensagem de amor. Quando você tem uma ideia na questão de confeccionar um objeto que ele não é adquirido só pela beleza e sim pela participação na vida do outro, ele se torna um objeto com um valor assim imensurável, né? Quando você realmente acredita que comprando uma boneca você consegue dizer sim a uma vida. A casa conta ainda com um setor de telemarketing, onde os voluntários buscam captar recursos para a casa, que vive exclusivamente das doações e das vendas das bonecas. Nós temos a ajuda da nossa sociedade, né? Onde temos pessoas que passam a acreditar que comprando uma boneca você consegue fazer um pouco para a vida do seu próximo. Como a produção é artesanal e feita com materiais doados, cada exemplar acaba sendo único. E as bonecas Acolher não transformam só a vida de quem é beneficiado com a venda dos mimos. Dona Elieusa começou a fazer as bonecas como voluntária e hoje tira seu sustento do trabalho minucioso feito com suas mãos. A gente se sente bem e depois vê que a pessoa chega e olha, mas ficou tão bonito. É muito gratificante a pessoa receber os elogios da coisa que segue da nossa mão, né? Olha, atualmente estima-se que 866 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. E a epidemia no país é considerada hoje estabilizada. O Brasil também tem uma das políticas de saúde mais avançadas no tratamento da doença, com atendimento gratuito disponível no SUS. Mas as autoridades de saúde alertam para cuidados preventivos, sobretudo em tempo de festa como o Carnaval. É que não existem mais os chamados grupos de risco, e sim o comportamento de risco. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 com Silvan Alves e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. Muito obrigada pela sua audiência e a gente encerra o JD de hoje com imagens ao vivo da Avenida Senador Vitorino Freire, na região central de São Luís. Uma boa noite e até amanhã.